Olá, mais um programa do Liguem Seus Motores, dessa vez sobre a NASCAR, aqui ó, sobre a NASCAR. É o calendário 2020 que saiu no final de março, tô falando só agora, mas saiu no final de março. E por que eu tô falando do calendário? É porque teve muita mudança, pode mexer radicalmente com o campeonato, com disputa de campeonato, mas isso tudo eu vou falar daqui a pouquinho. Antes, eu vou pedir para vocês curtirem as nossas redes sociais, estão aparecendo aqui embaixo, no rodapé. Tem o Instagram, tem o Facebook e aqui o canal no YouTube principalmente, que a gente está em busca dos 100 inscritos para conseguir um endereço personalizado. Vamos em busca dessa marca aí pro canal. É pequena relacionada à internet aí, mas vamos em busca disso. Bom, como eu falei, o assunto de hoje é o calendário da NASCAR pro ano que vem, 2020. Das 36 provas que costumam ter no calendário, só 11 mantiveram o final de semana do calendário e a ordem de provas, né, do calendário da NASCAR. Foram mudanças bem radicais do calendário, basicamente das principais provas do ano, só a Daytona 500 e a Charlotte 600 mantiveram o lugar que sempre mantém. Claro que todo ano tem uma certa variação no calendário da NASCAR, porque tem provas que são relacionadas a determinados feriados ou então a determinadas comemorações nacionais nos Estados Unidos, e aí então já todo ano tem acontecem pequenas modificações nessas datas e de provas. A base de todo o calendário acabou sendo bastante modificada para 2020, principalmente em relação a esse ano passado. Eu já vou destrinchar cada mudança principal, mas só para você ter ideia, como eu falei no início ali, 11 das 36 provas mantiveram mais ou menos a data e a ordem no calendário. Boa parte das provas, algumas até mantiveram a ordem no calendário, mas foram adiantadas em uma semana mais ou menos, para atender alguma necessidade que o calendário precisa. Basicamente a NASCAR termina o campeonato do ano que vem uma semana mais cedo, e algumas modificações foram feitas também para atender a necessidade das emissoras que transmitem a NASCAR nos Estados Unidos. São duas emissoras que transmitem a NASCAR nos Estados Unidos, a Fox e a NBC, mas a NBC também vai transmitir as Olimpíadas no final ali, no início de agosto. Então algumas modificações nessa época do ano foram feitas para abrir espaço na grade da NBC e dar uma folga para a emissora conseguir transmitir as Olimpíadas. Eu vou dar uma colada aqui no meu roteiro, mas vocês vão ver aí também. Basicamente, vou começar falando das provas extracampeonato. As 3 provas foram mantidas, né? Em 9 de fevereiro tem o The Clash, que é uma semana antes da Daytona 500. Aí tem os Duels, que são as provas classificatórias para a Daytona 500. E lá em maio tem a All-Star Race, que é a primeira pausa do campeonato da NASCAR. Primeira pausa não, porque tem a pausa da Páscoa, mas é a primeira pausa com prova extracampeonato, já é tradicional. Ela geralmente acontece uma semana antes da Charlotte 600, então já é uma pausa meio estratégica, promocional, um pouquinho antes da metade da temporada regular da NASCAR, né? Falar um pouquinho aí da primeira metade da temporada regular. A grande mudança desse momento da temporada é a entrada de Miami. Ela que costumava fechar a temporada, era um palco de belas finais, de fato. Eu particularmente sou um fã das corridas em Miami com o final. Eu não gostei da mudança lá do final do calendário. Eles adiantaram essa prova de Miami para data de 22 de março, a 6ª etapa do campeonato. Eu particularmente não curto muito, prefiro que ela ficasse como final, que é uma pista bacana, principalmente depois da reforma, ficou muito melhor, serve como um belo palco para final. Mas a NASCAR resolveu mudar. Então o calendário começa em 16 de fevereiro com a Daytona 500, passa por Las Vegas, vai para Fontana, passa por Phoenix, Atlanta, Homestead, como eu falei, Texas, Bristol, Richmond, Talladega, Dover e Martinsville. Desse pedaço do calendário, das 12 primeiras etapas, essa primeira metade da temporada regular, só Las Vegas, Fontana, Atlanta e Martinsville tiveram mudanças de datas aí. Além de Homestead, lógico, né? A segunda metade tem 14 etapas, um pouquinho maior essa segunda metade da temporada regular. Eu tô falando temporada regular porque, para quem não sabe, a NASCAR também tem playoffs, então eu já explico exatamente como funciona esses playoffs, mas a NASCAR também tem playoffs. As grandes mudanças da temporada regular são as provas de Sonoma e Chicago. Elas mantiveram a ordem no calendário, mas foram adiantadas em uma semana. Foi criada uma rodada dupla em Pocono,
para abrir aquela folga de 2 semanas que eu falei entre julho e agosto para as Olimpíadas. E outro motivo que eu também que eu vejo faça mais sentido essa rodada dupla é porque as etapas de Pocono elas acontecem no espaço de 2 meses. Então entre a primeira e a segunda corrida de Pocono tem um espaço só de pouquinho menos de 2 meses. A categoria sai de Pocono, daí não dá 2 meses volta. E é uma estrutura bem grande que a NASCAR tem, as equipes têm que remanejar muita coisa para poder fazer isso. Vai acabar saindo um pouquinho mais barato também, acredito, porque manda tudo de uma vez para Pocono e depois sai. Então são 2 corridas, uma no sábado, outra no domingo, justamente para... vão valer pontos para o campeonato, essa rodada dupla, e vai dar uma agitada aí maior no campeonato, além de abrir esse espaço que a NBC pediu. Só para vocês terem ideia desse espaço que eu falei, aí, a primeira etapa esse ano acontece em 2 de junho e a segunda em Pocono acontece em 28 de julho. As duas vão acontecer no próximo ano em 27 e 28 de junho, no final do mês de junho. Pega o meio do caminho ali entre as duas datas que tinha em Pocono e faz a rodada dupla. Ainda na segunda metade do campeonato, a prova de Indianápolis, que volta e meia tem mudanças de data. O ano passado já passou para o final da temporada regular, encerrando a temporada regular, que é o que acontece esse ano também. No ano que vem vai ocupar o lugar da corrida do feriado de 4 de julho. Tradicionalmente era a Daytona 400, né? É uma prova de 400 milhas que acontecia no dia 4 de julho. Essa prova agora vai acontecer em Indianápolis. A etapa de Dover saiu dos playoffs e agora a Daytona 400 acontece no fechamento da temporada regular. Eu achei bem interessante essa mudança, porque a Indy não tem a mesma tradição que tem para a Fórmula Indy, né? A Indianápolis não tem a mesma tradição que tem para a Fórmula Indy. Ela está começando a ganhar importância dentro da NASCAR, essa etapa de Indianápolis. E colocar no 4 de julho é bem interessante, só mostra que a NASCAR está tentando valorizar mais essa prova para a categoria. E colocar a Daytona 400 para fechar a temporada regular, quando tem gente ainda buscando classificação, vai ser bem interessante assistir essa corrida, porque é um super oval, acontece em grandes acidentes, provavelmente vai ter gente chegando para brigar por vaga nos playoffs, e essa prova tem tudo para ser uma maravilha. Então, só repassando o calendário, essa segunda metade da temporada regular começa no dia 24 de maio em Charlotte, no mesmo final de semana de Indy 500, isso é tradicional acontecer. Em 31 de maio tem o Kansas, depois temos Michigan, Sonoma, Chicago, as 2 etapas de Pocono, aí vem o final de semana de 4 de julho em Indianápolis, Kentucky, New Hampshire, Michigan, Watkins Glen, Dover e Daytona 400. Se na primeira metade da temporada regular boa parte das etapas mantiveram o lugar já tradicional delas, na segunda metade da temporada regular, só Charlotte, Michigan, Kentucky e New Hampshire mantiveram data e a ordem mais ou menos no calendário. Mesmo com a mudança no calendário para atender a NBC, criar aquele espaço de 2 semanas, os playoffs e a temporada regular termina uma semana mais cedo e os playoffs começam uma semana mais cedo. Consequentemente, o final do campeonato também é uma semana mais cedo no calendário. Como que funcionam os playoffs para você que não está por dentro? Os pilotos da NASCAR, eles conseguem a classificação para essa fase dos playoffs, que são as 10 últimas etapas, através de vitórias, prioritariamente. Então, ele ganhou uma corrida que seja na temporada regular, provavelmente ele vai conseguir uma classificação para os playoffs, que são na parte final do campeonato. O segundo critério de desempate são os pontos. Então, se houve um empate por número de vitórias, os pontos vão fazer esse desempate para a classificação para os playoffs. Então, basicamente, a regra para entrar nos playoffs é a seguinte: ganhar uma corrida na temporada regular, e o segundo critério é conquistar o maior número de pontos para poder passar para os playoffs. Então, que nem nessa temporada, tem muito piloto que já está garantido nos playoffs pelo número de vitórias, mesmo antes da metade da temporada regular. Tem piloto já com 3 vitórias, 2 vitórias, então isso já é um número que meio que garante o piloto dentro dos playoffs. Até porque, normalmente, na temporada regular, mesmo com 26 etapas, não são 26 pilotos diferentes que ganham nessas 26 primeiras etapas do ano. Normalmente sobra, por causa do número de vitórias, sobra espaço, e aí o final do grupo dos playoffs aí fica classificado por pontos, entra na classificação por pontos para os playoffs da NASCAR. Nos playoffs, as 10 etapas são divididas em grupos de 3, então
Cada 3 provas são eliminados 4 pilotos. Então, temos 1, 2, 3 corridas, saem 4 pilotos, cai para 12. Aí mais 3 etapas, cai para 8. Mais 3 etapas e caem para 4, esses vão disputar a última corrida, que é a grande final. Basicamente, todo mundo chega com a mesma pontuação nessa última corrida e quem terminar na frente é o campeão. É uma loteria, um bocado de loteria, mas nos últimos anos normalmente ganhou quem mereceu o título da NASCAR. É uma fórmula bem interessante, dá uma movimentada bem bacana no campeonato para você que não conhece a NASCAR, né? Voltando a falar do calendário, há algumas mudanças bem significativas. Darlington, que estava no final da temporada regular, entrou como a primeira prova dos playoffs. Só tem uma corrida nessa pista durante o ano inteiro e costuma ser bem complicada essa corrida. É uma pista muito difícil para os pilotos porque é um oval, mas cada uma das curvas é diferente uma da outra. Então curva 1 e 2 você faz de um jeito e 3 e 4 faz de outro. Eu vou ser bem sincero que eu não lembro qual que você tem que fazer uma freada bem relativamente forte e o carro, a trajetória normal de oval não é feita em Darlington. Normalmente a trajetória mais rápida de corrida em Darlington é perto do muro. Então é interessante você assistir uma corrida em Darlington porque a agonia de ver um carro, dá a sensação de que um carro vai bater o tempo inteiro, é muito grande. E não é raro o piloto dar uma encostadinha no muro e seguir a corrida descendo o pé no acelerador e mandando ver, ou com o pé no porão, como fala. A segunda etapa do round de 16, né, round of 16, continua sendo Richmond. Essa prova foi mantida, mas adiantada uma semana no calendário, e encerra essa primeira parte dos playoffs em Bristol. A prova de Bristol, ela também é outra que saiu do final da temporada regular e entrou para os playoffs. É interessante porque as provas de Bristol, ele é um dos menores ovais do mundo, e as provas de Bristol costumam ser espetaculares, bem confusas assim e cheias de alternativas. Para você ter uma ideia, a primeira etapa de Bristol desse ano, o Kyle Busch bateu na terceira volta e ganhou a corrida, porque chegou a tomar a volta, tudo, mas as possibilidades durante a corrida são tamanhas que o piloto consegue se recuperar, conquistar um bom resultado. A segunda fase dos playoffs, o Round of 12 ou o Round de 12, começa em Las Vegas. Aí depois a gente tem a etapa de Talladega, que também manteve a posição no calendário, foi adiantada uma semana. Ela já era a segunda etapa dessa fase do campeonato e vai fechar essa segunda fase dos playoffs, né? Vai fechar com a prova de Charlotte nos Roval, que eles chamam, mas é basicamente o traçado misto que tem dentro do oval de Charlotte. Foi uma prova bem interessante no ano passado, ela encerrou a primeira fase dos playoffs, definiu classificação até a última curva, porque aconteceu um acidente na última curva e teve mudança na classificação para a próxima fase dos playoffs na última curva. Foi uma prova muito bacana e tem tudo para ser uma prova bem interessante, tanto nesse ano quanto no ano que vem. Ano que vem ela decide a segunda fase dos playoffs. O Round of 8, ou Round de 8, a terceira fase dos playoffs, ela começa no Kansas. O Kansas, ele fechava a segunda fase do campeonato. A etapa do Texas também foi mantida na segunda posição ali dessa terceira fase dos playoffs, adiantada uma semana. E Martinsville, que costumava abrir essa última fase antes da final, ela vai encerrar essa última fase antes da final. É outro oval extremamente curto, com a mesma situação de Bristol, só que Bristol é um oval mais rápido. Martinsville é um oval sem muita inclinação, então os pilotos usam muito mais o freio, e é uma prova também cheia de oportunidades. A recuperação em Martinsville é muito mais difícil do que em Bristol, então é uma prova também cheia de alternativas assim, e dá excelentes disputas. A final do campeonato vai acontecer em Phoenix, então tiraram Miami e colocaram Phoenix. Phoenix costumava fechar essa fase imediatamente antes da final. Ela costumava dar corridas interessantes, mas para mim ela valia a pena como essa prova de decidir classificação para a final, não como final. Não acho que seja um oval que seja bacana para terminar, ser um palco de final. Mas a NASCAR acha que é interessante. As modificações que foram feitas no final do ano passado nessa pista tornaram as corridas um bocado mais interessantes. Eles mudaram a posição da linha de chegada. Você deve pensar assim, pô, mas mudar a posição de linha de chegada não deve afetar tanto, a pista é a mesma. Mas não, o piloto acaba mudando o tipo de condução para tentar fazer uma chegada. Ela está basicamente no final da curva, do que era a antiga curva 2.
agora seria a curva 4, né? O piloto acaba chegando de um jeito diferente nessa curva, eles mudam o traçado para poder fazer em maior velocidade e terminar melhor a corrida. As mudanças no calendário, basicamente, a única que basicamente me desagradou é essa do palco da final, mas eu acho que a NASCAR ainda fez de uma forma bem estudada. A NASCAR não costuma dar tiro no escuro, ela estuda demais a situação antes de fazer uma modificação. Tem muito estudo sempre em cima. Essas mudanças nunca são feitas de graça. É aquela famosa situação assim, eu não concordo, mas entendo e vamos esperar para ver o que acontece. É a mesma coisa que aconteceu esse ano com as corridas em super speedways, que a NASCAR resolveu tirar 200 cavalos dos carros na categoria principal. Não foi uma mudança que agradou muitos fãs, mas os fãs botaram fé, que acreditaram na categoria que essa mudança era para melhorar. De fato, a corrida em Talladega aí a última corrida em Talladega foi bacana, teve mais ação, mas ainda assim diminuíram os números de Big Ones, que os fãs da NASCAR adoram, os Big Ones, que são os grandes acidentes, mas acho que tornou a corrida mais segura e mais equilibrada. Teve um Big One bem grande no final da corrida de Talladega, mas ainda assim a corrida ganhou em equilíbrio, né, em emoção na parte esportiva, né? Eu acho que vale a pena pensar nesse caso, e já são estudos para mudança de carros da categoria daqui 2 anos. Então a NASCAR já está fazendo esse estudo desde o ano passado, antes até, para 2021, pensando em 2021. O vídeo dessa semana termina por aqui. Sempre lembrando de curtir nossas redes sociais, elas estão aparecendo durante o episódio aqui embaixo, então corre lá ver o Instagram, o Facebook do Liguem Seus Motores e aqui o canal no YouTube. Não esquece de curtir o vídeo aí, já aproveita e dá o curtir aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação de quando chega o próximo vídeo. A sua ajuda é importante para conseguirmos um endereço personalizado, então curte aí a nossa página, se inscreve no nosso canal no YouTube. Amanhã tem a prévia do GP da Espanha de Fórmula 1. Fique ligado com a gente!